sou a doutora Samanta, fisioterapeuta. Oi, eu sou a Luana, sou dentista. Eu sou a doutora Karina Martins, sou fisioterapeuta. Hoje viemos perguntar a você se você conhece as causas das dores da mandíbula. Você sabe como tratar? Não? Então, fica aqui com a gente hoje para você conhecer todos os sintomas, as formas de tratamento. E não esquece de curtir, compartilhar e também se inscrever aqui no nosso canal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai ficar muito contente de respondê-los. Então, eu vou explicar para vocês o que é a ATM. Essa é uma sigla para articulação, que é aqui da boca, que junta o osso temporal com o osso da mandíbula. E DTM se trata do nome da disfunção dessa articulação. Quando ela está alterada, a Lu vai falar os sintomas para vocês aí. Sim, quando a gente tem uma DTM, algumas causas trazem o paciente para o consultório, né? Então, essas causas geralmente são dor, estalo, zumbido no ouvido, pode parecer que o ouvido está entupido, igual quando a gente está descendo serra. Quando você abre e fecha a boca, você percebe a sua mandíbula desviando para um lado e para o outro, por isso também às vezes você escuta os estalos aqui, próximo do ouvido. E as causas podem ser por conta de traumas, de mordida, pode ser por conta de traumas até intrauterinas ou durante o parto. E a Karina vai explicar um pouquinho mais, que a gente vai desvendar aqui para vocês. Isso mesmo. Então, agora que vocês já conheceram um pouquinho do que é essa região da ATM, como que é realmente o nome citado quando tem uma disfunção, nós vamos agora fazer um pouquinho de algumas perguntas, tá bom? Entre nós, para que vocês realmente saibam a resposta certa, para tirar as dúvidas, ok? Então, Lu, eu vou fazer 3 perguntinhas para você, tá bom? A primeira pergunta é a seguinte. Então, deixa eu abrir aqui, até porque senão a gente não esquece tudo, né? Quais são os hábitos parafuncionais que você mais nota nos seus pacientes dentro do consultório? Olha, os hábitos parafuncionais eu vejo muito roer unha, morder caneta, apertamento dos dentes, o ranger dos dentes, que é o bruxismo. Então tem muito paciente que tem o bruxismo e acaba desenvolvendo uma DTM, porque ele está sempre forçando essa articulação, rangendo, apertando. E aí geralmente essa articulação, na verdade, ela é muito importante para a nossa fala, mastigação, deglutição. Mas quando a gente não está falando, não está comendo, não está bebendo, essa articulação deveria descansar, né? Ela deveria ficar quietinha. E os pacientes ficam usando para ficar roendo unha, mexendo em caneta, mordendo a tampinha ou apertando. E aí sobrecarrega essa articulação e pode gerar uma DTM, uma disfunção da articulação. Às vezes até as pessoas mastigam chiclete demais, né? Senta aí, tá sempre apoiando aqui o queixo. E aí, como a gente tá sempre falando, a gente usa essa articulação, a gente movimenta tanto a articulação da boca quanto a língua. E se isso não tá funcionando legal, acaba comprometendo aí, sobrecarregando essa articulação, né? E até a questão, né, de mastigar só de um lado, também é comum, né, de aparecer, porque já vai tendo uma alteração também da ativação muscular. Muito bom, Lu. Minha segunda pergunta é: você percebe muitas questões emocionais nos seus pacientes? Sim, tem bastante. O estresse, a ansiedade influencia muito nessas disfunções, né? A gente pode até fazer uma comparação. Tem pessoas que rangem os dentes, apertam os dentes, e tem pessoas que ficam tremendo a perna, né? Então a pessoa que é ansiosa fica ali batendo o pezinho, e outras pessoas ficam roendo a unha, né? Apertando, rangendo. Então tem muito a ver sim com o emocional, com a ansiedade, com o estresse, com a sobrecarga emocional mesmo.
Muito bom. E é aquilo, né? A gente acaba demonstrando de diversas formas, né? Como que estamos por dentro também. Minha terceira pergunta e última, Lu. Somente o uso daquela placa rígida resolve o problema de DTM? Não, tá. Como a gente falou aqui já, né? Ela é uma articulação, então envolve ligamento, músculos. Então só a plaquinha não vai conseguir lidar com todo, abranger tudo isso. Principalmente a parte emocional também. A plaquinha não vai curar ansiedade, estresse. Então o tratamento para DTM é multidisciplinar. Eu gosto muito de trabalhar com equipe multi. E aí os meus pacientes com DTM eu sempre encaminho um psicólogo e um fisioterapeuta. Né? Porque a plaquinha rígida, na verdade, a gente coloca ela principalmente em pacientes que apertam e rangem por conta de desgaste do dente. Então isso vai desencadear mais problemas odontológicos, né? Então, por exemplo, ele pode desgastar tanto o esmalte que vai causar sensibilidade, vai encurtar o dente, ou ele pode começar a ter desgaste na cervical, não só na pontinha onde tem o contato, mas esse contato pode traumatizar a região cervical próxima da gengiva, e aí começa a desgastar ali também, começa a ter bastante sensibilidade. E a parte periodontal, que é a base dos dentes, né? A raiz do dente está segura em osso e ligamento. Então esse apertamento, essas disfunções todas, podem causar problemas no osso, perda óssea, futuramente até de repente perder um elemento dental mesmo, perder dente por conta desse bruxismo, desse apertamento. Então a plaquinha vai te ajudar nesse sentido. Você vai colocar a plaquinha de acrílico para poder proteger os seus dentes e, claro, quando você tem o hábito de apertar, principalmente, e você faz o uso da plaquinha, a plaquinha é rígida e ela é lisa, né? A gente tem que deixar ela bem fina. Então, a partir do momento que você trava, não é gostosinho igual travar dente com dente, né? Você trava assim, tem aquele prazer de estar apertando, mastigando, você sente um amortecido ali da mordida. E quando tem a placa, não. Então, você não tem esse gostosinho de morder, acaba incomodando, então você solta. Você relaxa e aí acaba não sobrecarregando mais ainda a musculatura e a articulação, os ligamentos. Então a placa vai ajudar, em alguns casos sim, mas ela não vai tratar sozinha a disfunção. Muito bem. Fazendo um paralelo com a fisioterapia, né? Então quando a gente fratura ali o tornozelo, tem que andar um tempo de muleta, né? Para acompanhar ali esse processo de recuperação. Acho que a plaquinha se encaixa como algo semelhante, né? Também, Samantha, também, porque assim, se você parar para pensar, como a gente está sobrecarregando uma área, acaba gerando uma inflamação também, né? Por isso da dor. Então você inflama, o sintoma de dor vem por conta da inflamação dos músculos, né? Dessa região toda. E aí realmente é o que você falou, a plaquinha, por deixar você relaxar essa região toda, ela acaba dando um relaxo, um espaço para o seu organismo se recuperar. Né? Então você faz o tratamento com a físio, trata a mente também, que é muito importante, né? Com o psicólogo, mas você usa a plaquinha para também relaxar e o seu trabalho, né? O trabalho de vocês como fisioterapeuta ser eficaz. Porque se vocês fazem o serviço de vocês e eu não coloco uma plaquinha, não encaminho para um psicólogo, vocês vão lá, relaxam o músculo, fazem o tratamento e aí volta a apertar igual. Então não vai ter realmente, não vai cessar a dor, a queixa do paciente. Muito bem, Lu. Bom, as minhas 3 perguntas, né, da nossa parte de fisioterapeuta, que também vemos bem comuns de chegar pra gente, eram essas. Lu, você tem perguntas para nós? Conte-nos. Tenho, Karina. Quando eu encaminho os meus pacientes, né, eu gosto de dar mais ou menos um spoiler do que ele vai encontrar, do que ele vai achar lá, porque o diferente assusta, né? Então o paciente chega no meu consultório achando que eu vou resolver o problema e eu vou lá e encaminho um outro profissional, isso pode gerar uma certa tensão. Então eu dou um spoilerzinho do que ele vai encontrar, mas eu queria saber de vocês
rebaixada ali na função dessa musculatura. E em paralelo a isso, a gente tem que mexer ali nas estruturas que não estão funcionando. Geralmente, ela tem uma sobrecarga, uma tensão ali com restrição na região cervical alta, na região torácica, que vão repercutir na postura da pessoa, que vão repercutir na função da mastigação. Então, a pessoa também pode estar com o trapézio tenso, essa musculatura que fica disposto para o ombro, ela pode ter aí essas dores de cabeça por causa dessa tensão toda da musculatura que está acontecendo. Eu gosto de usar uma analogia, né, quando me pedem para explicar um pouquinho o que a gente está buscando na avaliação. Então, eu falo que é que nem uma empresa. Se um funcionário não faz a tarefa dele, aquele serviço ele tem que ser feito. Então, vai ter um outro funcionário que vai acabar fazendo o trabalho dele mais o do colega. Então, é isso. Vai ter alguém que está trabalhando em excesso e outro que não está fazendo o que ele deveria. Então, a gente acaba procurando essas diferenças. E aí, em cima disso, a gente vai trabalhar aquilo que precisa. Então, não é uma regra geral, não vai existir um protocolo específico que o paciente vai chegar e a gente vai lá, não, a gente vai mexer aqui, aqui, aqui. Não. A gente tem uma base do que é provável estar acontecendo e aí a gente vai começar a investigação. Então, o histórico daquele paciente é muito importante, a gente busca saber, né, os hábitos alimentares, como que é o comportamento dele, não só dentro, né, do trabalho, em relação ao estresse, que é importante, mas dentro do âmbito familiar, porque para a pessoa, às vezes, estresse é só isso, né, só relacionado ao trabalho, mas não, a gente também tem, né, os nossos, vamos dizer assim, problemas de família e também os nossos problemas pessoais, individuais. Então, a gente tenta buscar isso na nossa avaliação. E aí a gente vai ajustando. Então, a gente vai ver sempre o todo. A gente vai verificar não só a parte mecânica que a gente fala, que vão ser, né, as articulações, como estão os movimentos dos ossos, das vértebras, da parte muscular, mas parte ligamentar, a vascularização, que é algo importante, parte venosa, sistema linfático, enfim. Então, tem bastante coisa aí que a gente investiga. Até mesmo a parte de estímulo nervoso, né? Porque se a gente está ali preocupado, tenso, estressado, a gente manda essa informação lá do cérebro para o músculo e o músculo contrai. E ele vai contraindo. Então, por isso que é importante ter esse trabalho das nossas profissões aqui, da fisio e da odonto, com o psico, né? Porque o paciente identificando ali o que na rotina dele precisa ser ajustado, o que emocionalmente ali ele pode trabalhar. Mas o nosso trabalho, isso vai ser um resultado muito completo, né? Sim. É por isso que eu gosto de encaminhar, porque não está na minha competência nada disso, né? Então eu só sei que precisa realmente buscar um fisioterapeuta e eu geralmente gosto de encaminhar. Não vou dizer que todos os pacientes procuram, infelizmente, mas a gente tem que estimular. E esse vídeo está aqui para isso, né? Para mostrar que sim, as pessoas quando recebem a indicação de buscar outro profissional, é importante seguir a orientação, né? Vou fazer mais uma pergunta então para vocês. Eu atendo mais adultos, mas crianças também podem desenvolver uma DTM? Sim, podem. Aquelas causas traumáticas, assim, pode ser na fase intrauterina, a mãe, por exemplo, escorreguei, caí na escada, bati a barriga. Isso pode gerar ali um trauma no bebê. Durante o parto, né, se ele for um parto traumático também. Até na infância, mesmo durante a fase de desenvolvimento dos tecidos ósseos, né, se eles forem lesionados e não gerar uma fratura, a chance da criança, quando se tornar adulta, ter ali uma disfunção na articulação é muito grande. Então, a criança ela pode ter sim essas questões traumáticas envolvidas, até questões genéticas, né, como uma agenesia, que a gente chama, que é quando o osso, a articulação não se desenvolvem completamente.
saber manusear melhor, né? Lidar melhor com o caso. Certo, então eu vou fazer uma última pergunta para vocês. A gente já falou que crianças podem desenvolver, mas eu queria saber se em adultos o desenvolvimento da DTM pode ter relação também com algum fator específico que aconteceu na infância, ou até mesmo algum trauma na fase adulta. Pode ter essa relação? Sim, pode ter esse caso da criança que caiu e bateu o queixo, caiu e bateu a cabeça. Isso pode gerar ali uma alteração na estrutura, mas não a ponto de gerar um sintoma imediato. A pessoa pode ter ali uma alteração que ela vai se adaptando. E às vezes alguma coisinha acontece, meio que a gota d'água, para gerar ali um desequilíbrio, gerando uma descompensação, assim, um sintoma doloroso. E aí a DTM ela vai surgindo. Ainda mais com essa questão de ela ser multifatorial, né? Tem muitas causas ali envolvidas, né? Então, se a estrutura ela não estiver bem, a mecânica não estiver boa, e aí tem os hábitos parafuncionais que a gente comentou, tem uma postura inadequada, isso vai gerando ali, vai somando, né? Para esse copo enchendo até uma gotinha d'água ser ali o que precisava para gerar uma dor. Certo. Então, o paciente adulto que me procura, às vezes ele não tem nenhuma causa naquele momento, eu posso avaliar, a mordida está tudo bem, o paciente não tem nenhuma parafunção, vou observar dentes, estão todos saudáveis, íntegros, a gente conversa, eu vejo que é uma pessoa tranquila, mais relaxada, e aí às vezes é alguma coisinha, só um ponto pequeno que está desencadeando algo que já aconteceu lá atrás, na infância ou muitos anos, né? Pode acontecer. Então, pessoal, resumindo como que é o tratamento da DTM, tá? Ele vai ter a atuação do dentista, que vai ver como que tá o encaixe dos dentes de cima com os dentes de baixo, se tem a necessidade de entrar com uma plaquinha para dormir, não desgastar o dente, se o paciente tem necessidade de encaminhamento para uma cirurgia ou não. Além disso, ele pode ter a aplicação de botox ali para dar uma inibida na musculatura. A parte do fisioterapeuta vai ser como avaliar como que está o movimento das articulações, como que está a musculatura, se está contraindo, se tem uma fase de relaxamento também. Se tem uma questão postural, respiratória para se trabalhar também, a gente vai atuar até na parte de ergonomia, né? Hábitos assim do trabalho, conforme a rotina da pessoa. Além disso, tem outras profissões, né? Que tem o fonoaudiólogo, o otorrino. O otorrino ele vai entrar em questões mais auditivas. Nutricionista, conforme a fase que a pessoa estiver passando. Se ela estiver com a articulação travada, pode ser que o nutricionista tenha que intervir aí para a pessoa não ficar com baixa de nutrientes e consiga a mastigação mesmo nessa fase mais rígida da articulação. Além disso, o psicólogo também que vai tratar essa parte emocional. Muito bem. E também tem o fonoaudiólogo, que pode, né? Não é... Eu, particularmente, não tenho a parte prática em dizer que é comum, mas pode acontecer de ter alguma alteração com relação à fala, como a gente citou, tem os movimentos da língua. Então, pode acontecer de precisar também desse profissional. Lu, queria agradecer pela participação aqui no canal com a gente. Foi muito bom poder dividir um pouco do conhecimento, o nosso conhecimento com o seu. E sempre que possível, volte para conversar aqui com a gente, tá bom? É um prazer, Caio. Eu que agradeço o convite, foi muito bom. E sempre que precisarem, estamos aí. Isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do bate-papo hoje e
na próxima traremos mais novidades para vocês. Beijo, pessoal.